Estamos aqui para mais uma videoaula que versará sobre resolução de questões relativas a fontes e recursos em termos de abertura de créditos adicionais. Acertou quem marcou que está errado. Créditos extraordinários não são créditos adicionais destinados a criar dotação orçamentária específica. Para isso, há que se fazer a abertura de créditos especiais. Uma glosa trata-se de um aumento em um plano de trabalho, em um projeto, em razão de defeito no projeto, por não ter sido prevista o quantitativo adequadamente, ou em razão de alteração no projeto de uma obra ou de um serviço, que se chama adequação de obra ou serviço. Então, para reforçar essa dotação orçamentária, em razão dessa glosa, há que se fazer uso de créditos adicionais do tipo suplementares. Aqui se trata de um crédito, de abertura de um crédito especial. Como foi aberto no mês de agosto, então ele não foi aberto nos últimos 4 meses. Então o artigo 45 da Lei 4.320 não permite que esse crédito especial seja transferido para o exercício financeiro seguinte. Então, o artigo 45 da Lei 4.320/64 estabelece que somente os créditos especiais e extraordinários poderão ser transferidos para o exercício seguinte, se autorizados em lei, e desde que esses créditos tenham sido abertos nos últimos 4 meses do exercício financeiro. Aqui terá que ser analisado, dentre as alternativas de A, B, C e D, qual a que não representa fonte para abertura de créditos adicionais. Vejamos a alternativa A, excesso de arrecadação. Obviamente que o excesso de arrecadação, mês a mês, ele pode ser considerado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, tá ok? Conforme estabelece o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320. A letra B, antecipação de receita orçamentária, a conhecida ARO, ela não pode ser considerada uma fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, porque ela é apenas uma antecipação de receita. E o seu objetivo é reforçar o caixa da entidade, e essa antecipação conseguida em bancos, ela deverá ser paga até o dia 10 de dezembro do exercício de competência. Então, ela não representa uma fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. A letra C, superávit financeiro, aprovado no exercício anterior, mediante balanço financeiro,
está previsto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 43. Então, é uma das fontes que pode ser considerada para abertura de recursos, aliás, para abertura de créditos adicionais. E a letra D é empréstimo legalmente autorizado, que representa uma operação de crédito. Tá? E a operação de crédito ela está prevista como fonte, né, para abertura de créditos adicionais, tá? No inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64. Então, a resposta aqui é a letra B, que contém a única situação que não representa fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Bom, aqui nós temos a quinta questão. Vamos analisar o enunciado para verificar se ele está certo ou errado. Então vejamos. Os créditos adicionais extraordinários serão abertos mediante prévia autorização legal e posterior decreto do Executivo. Bom, o enunciado aqui está veementemente contrariando o artigo 44 da Lei 4.320/64, que alude que os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Bom, então aqui a resposta está errada. Por que está errada? Porque o processo legislativo, em se tratando de abertura de créditos adicionais extraordinários, é o inverso do procedimento legislativo em relação à abertura de créditos suplementares e especiais. Aqui, o chefe do Executivo, dada a situação de emergencialidade ou a situação de periculosidade, primeiramente abrirá os créditos extraordinários ou o crédito extraordinário mediante decreto do Executivo, decreto próprio. E, na primeira oportunidade, dará ciência desse ato ao Poder Legislativo, que ficará encarregado de analisar a legalidade da prática daquele ato. A legalidade, vamos dizer assim, do ato praticado frente à situação concreta. Então, a resposta aqui é errado. Vamos analisar então o enunciado para verificar se está certo ou se está errado. Então vejamos. Diz o enunciado: para abertura de créditos adicionais suplementares, há a necessidade sempre de se enviar ao Legislativo projeto de lei específica para solicitação de autorização. Bom, pessoal, aqui o crédito adicional suplementar, e isso ocorre só com créditos adicionais suplementares, podem estar previstos ou pré-aprovados no próprio texto da Lei Orçamentária Anual, que foi aprovada no ano anterior. Se existir essa pré-aprovação no corpo da Lei Orçamentária Anual, da LOA, obviamente que haverá um teto. Então, essa pré-aprovação, ela é até um determinado valor. E somente haverá necessidade de se fazer um projeto de lei específica no decorrer do exercício financeiro de competência
para o Legislativo, solicitando autorização específica para abertura de créditos adicionais suplementares se o valor, se o teto que foi anteriormente aprovado na LOA já foi utilizado. Do contrário, não haverá essa necessidade. De tal forma que o enunciado aqui está errado, porque ele diz sempre, necessidade sempre de se enviar ao Legislativo. Não, não é sempre. Somente se o valor que já foi autorizado anteriormente no corpo da própria LOA já foi todo executado. Bom, pessoal, é comum ocorrer durante o transcorrer do exercício financeiro em um estado ou em um município o recebimento de um crédito e de um recurso advindo de um convênio fechado com a União, crédito esse, recurso esse que não estava acertado nem avançado no exercício anterior. Então, de uma hora para outra, surge algum comunicado da possibilidade de fechar esse convênio, o município vai atrás, consegue fechar o convênio, o termo de convênio, de imediato já faz o contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal, para fazer os pagamentos conforme o cronograma da obra ou do projeto e tal. É comum ocorrer essa situação. Se ocorrer essa situação durante um exercício financeiro, durante a execução de exercício financeiro, e a despesa que será executada tendo como fonte esses recursos transferidos por parte da União, e não houver previsibilidade de dotação orçamentária para essa despesa, então o Executivo terá de solicitar ao Legislativo, mediante uma lei específica, a abertura de créditos adicionais do tipo especiais para abrir a dotação orçamentária ou dotações orçamentárias para executar esse projeto, à conta dos recursos desse convênio. Tá ok? Então, o crédito adicional que deverá ser aberto é do tipo especial. E deverá ser exatamente por lei específica, independentemente do valor do convênio, do valor estipulado pelo convênio, independente do valor também da contrapartida que será dada por parte do município, porque a abertura de créditos especiais sempre iniciar-se-á pela lei específica, que deverá ser, aliás, pelo projeto de lei específica, que deverá necessariamente ser enviado ao Legislativo para aprovação. E depois dessa aprovação, o Executivo faz a abertura do crédito adicional especial mediante decreto. O que é o contrário, aliás, o que é diferente dos créditos suplementares, porque os créditos suplementares, se houver prévia aprovação, aí não há necessidade de lei específica. Agora, não existe pré-aprovação em lei orçamentária anual de créditos especiais, ok?